Quero cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, nosso senador Cristóvão Buarque, meu amigo aqui do Distrito Federal, nosso senador da Educação, presidindo nesse momento aqui a sessão do Senado Federal. Gostaria de cumprimentar a senadora Ana Amélia pelo brilhante pronunciamento feito. Eu ia até fazer uma parte, pensei que ela iria poder ficar mais um pouquinho conosco, mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela clareza e pelas argumentações aqui colocadas. Nós que realmente vivemos um momento conturbado do país, que foi esse momento do impeachment, página virada, fomos atacados em vários momentos de golpistas e provou-se às urnas que nem eu, nem o senador Cristóvão, nem a senhora, nem ninguém aqui que votou, nem os prós e nem os contras, são golpistas. Cada um defendemos os nossos pontos de vista, né? Dentro do que foi analisado, dentro do que foi constatado, né? E queremos o melhor para o país. Essas eleições foram uma lição de democracia, onde fica claro que a arrogância não leva a lugar nenhum. A arrogância leva ao descrédito, leva às derrotas. A arrogância leva a uma situação de incredulidade da população, nobre senador Cristóvão. A gente, por exemplo, nós que somos amigos de muitos do PT, muitos que nós vivemos a nossa vida muito próxima de muitos dos companheiros do Partido dos Trabalhadores, que eu respeito muitos e muitos, não respeito alguns que eles realmente não merecem o respeito, porque eles se perderam o respeito. Não fomos nós que respeitamos. Acho que esqueceram as páginas da história e esqueceram que é na prática que se conhece as pessoas, é no dia a dia que se conhece as pessoas. E nós temos consciência que agimos com o nosso papel de parlamentar aqui, de buscar a solução melhor para o nosso país. E agimos com consciência tranquila, de saber que contra fatos não há argumentos. Houve fatos que nos levaram a tomar a posição que nós tomamos, tanto eu, quanto a senadora Ana Amélia, quanto Vossa Excelência. Então, os resultados dessa eleição de ontem, onde um partido que governou o país por os últimos 12 anos tem mais da metade das suas prefeituras sendo derrotadas, caiu de 700 e pouco para 300 e pouco, mostra que a arrogância não leva a lugar nenhum. Perderam, lamentavelmente, todo o cinturão, que chamava-se Cinturão Vermelho, ao lado de São Paulo, né? Todas as grandes cidades, tipo Guarulhos, tipo Osasco, Campinas, Santo André, está no segundo turno ainda em Santo André, São Caetano, São Bernardo, que eram prefeitos, e Diadema. Então, quer dizer, a gente tem que ver uma nova forma política de fazer a política sem ficar a ferro e a fogo e sem ficar na violência. Eu acho que a política a gente faz porque a gente gosta de fazê-la e queremos fazê-la para o melhor da nossa nação. Eu queria cumprimentar, nobre senador Cristóvão, presidente dessa sessão, principalmente a nossa região do entorno do Distrito Federal, aonde eu participei efetivamente do processo eleitoral, nos mais de 20 municípios aqui da região mais próxima de Brasília. Foi-se eleito jovens, promissores prefeitos, outros permaneceram no poder e outros perderam. Mas o que se pôde notar foi a eleição tranquila no dia de ontem, aonde não verificamos aqueles episódios de violência, aonde nos envergonha, né? Aonde a gente pôde ver que o eleitor pôde fazer o seu dever de ir às urnas e fazer sua livre escolha, escolheram o que eles acharam que era melhor. Cabe a nós, parlamentar aqui do Distrito Federal, que temos uma relação muito próxima do entorno, abrir os nossos gabinetes para que esses eleitos possam, junto com a gente, discutir saídas para a gente melhor integrar Brasília com o entorno, com a rede e fazer com que haja uma condição de vida melhor, tanto para a população do Distrito Federal quanto para a população do entorno. Foi exatamente buscando isso que eu fiz questão de não me ausentar em todos os municípios dos quais eu fui convidado a participar. Estive lá presente, participando dos comícios, das carreatas. Num a gente ganhou, o prefeito que a gente apoiou, no outros perdeu, mas na verdade eu acho que ganhei todos, porque a partir do momento que eu pude conhecer os problemas de cada município, que eu pude ir lá debater os assuntos necessários, tanto importantes na área da infraestrutura, quanto da educação, quanto da segurança, quanto do transporte, quanto da moradia, né?
dos direitos humanos e da necessidade, principalmente, da geração de emprego, de oportunidades, para que a gente possa realmente dar oportunidade para que se tenha um polo empresarial e industrial nessa região do entorno, podendo as pessoas trabalhar lá em suas cidades e não precisar ter essa locomoção tão grande que tem toda manhã, nobre senador Cristóvão, para Brasília, onde tem pessoas que chegam a ficarem 4 horas dentro do coletivo, 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Isso é praticamente, um quarto do dia inteiro da pessoa dentro de um coletivo, o que faz com que as pessoas sofram muito. Por isso é que eu defendo muito que projetos importantes, tipo o trem de média velocidade, que deve ligar Lusiânia, Valparaíso, Brasília, desafogando todo esse meio sul, que as duplicações das vias de acesso a Padre Bernardo, que ainda passa por Braslândia, onde é uma verdadeira carnificina e que a gente precisa superar essa questão, é a única via de saída de Brasília que ainda não é duplicada, né? A duplicação da via que interliga Planaltina de Goiás a BR-020 ali em Planaltina DF, porque todo mundo sabe que todos os dias tem um familiar de Planaltina de Goiás que perde um ente querido exatamente naquele trajeto, além do tanto de tempo que os moradores de Planaltina de Goiás perdem para ir e vir, né, para cá. Esse projeto é um projeto de 15 milhões de reais, não é um projeto tão grande, de duplicação dessa DF 128, aonde, nobre senador Cristóvão, dos 16 quilômetros, 15 fica no Distrito Federal, fica dentro da região administrativa do Distrito Federal de Planaltina, e 1 quilômetro apenas fica no estado de Goiás. Então, a gente precisa fazer nossa tarefa no sentido de desafogar aquilo lá, e só vai acontecer com a duplicação. Santo Antônio do Descoberto, que foi uma cidade que nos preocupou muito, porque lá houve um assassinato de um jornalista, de um crítico esportivo, há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Depois assassinaram um pastor de uma igreja evangélica, vice-presidente de um partido que concorria às eleições. Começou a ter uma violência danada. A gente foi ao ministro da Justiça, nós fomos ao Ministério Público Federal, estivemos lá presente, conversamos com o secretário de Segurança do Estado de Goiás e com o secretário de Segurança do DF, e graças a Deus, as eleições acabou transcorrendo na paz lá em Santo Antônio também, para a nossa alegria. Nós vimos com tristeza, nobre senador Cristóvão, que um parlamentar, um amigo nosso de três mandatos, o Zé Gomes, foi assassinado covardemente há mais ou menos 2 semanas lá em Tumbiara, quando fazia o exercício cidadão de participar de uma carreata, né? Se alguns falam que foi acertos pessoais de rixa, mas o que interessa é que era em praça pública, num ambiente onde todos tinham o direito de se manifestar sem ser mutilado e sem ser assassinado, tá certo? E isso ocorreu e a polícia tomou as atitudes, o Ministério da Justiça tomou as atitudes, a Força de Segurança tomou as atitudes e ontem teve as eleições lá sem nenhum transtorno. Então, eu fico bastante feliz por isso, cumprimento a todos que ganharam, cumprimento a todos que perderam porque participaram, competiram, e a todos que ganharam, a gente quer realmente poder estar trabalhando. Na minha cidade, onde eu criei, onde eu fiz o meu primário, o meu secundário, ganhou inclusive um partidário de Vossa Excelência, que é um parente meu, um primo meu, que é o doutor Alisson, né, um médico preparado, que é a Alexânia aqui do PPS. Eu optei das eleições a não ir em Alexânia, porque como eu sou nascido e criado lá, eu até falei com o doutor Alisson, uma pessoa muito distinta, muito educada, tá certo? Que quem ganhasse teria meu apoio. O que eu puder fazer para que a Alexânia possa asfaltar a estrada que liga Olhos d'Água a Corumbá, para que a Alexânia possa ter seu desenvolvimento industrial, sua geração de emprego, farei. Meu gabinete vai estar de portas abertas ao doutor Alisson, que é um colegianário do seu partido, que ganhou a eleição lá, um jovem promissor, né, Alisson da Silva Lima, e quero cumprimentar toda a população de Alexânia, que também renovou mais da metade de sua Câmara de Vereadores, num fato inédito, né? E aqui nos demais entorno, demonstrou que algumas forças políticas tradicionais mantiveram o seu trabalho. Quero cumprimentar a nossa querida deputada estadual e secretária da Cidadania do Estado de Goiás, Aleda Borges, pelo trabalho extraordinário que fez em Valparaíso, elegendo o seu candidato, que uns até pejorativamente falavam que era chaveirinho da Aleda. A Aleda demonstrou sua liderança, porque eu mesmo apoiei o adversário, apoiei
ganhou o candidato Afrânio, e todo mundo da classe política, praticamente à exceção da Leda, apoiou o Afrânio, e nós perdemos as eleições em Valparaíso, demonstrando que uma mulher de luta, uma mulher que batalha bastante para a Leda, tem sua liderança inconteste em Valparaíso, o que me parabeniza lá o seu candidato, Pábio Mossoró, pela vitória. O PSDB foi o grande vitorioso nessa região sul, nesse cone sul aqui do entorno, nobre senador Cristóvão, vencendo em Valparaíso, vencendo também no Novo Gama, onde ganhou a Sônia Chaves, que é uma ex-deputada do PSDB, vencendo em Lusiânia, embora está sob júdice, numa disputa apertadíssima, é lamentável, porque passa a eleição e o processo continua no tapetão, né? O candidato que ganhou em Lusiânia, que é o candidato Cristóvão Turminha, atual prefeito, ganhou com a diferença mínima 726 votos, contra o candidato que inclusive eu apoiei, que é o candidato do PSDB de Lusiânia, que é o Marcelo Melo, tá certo? Um bom candidato também. Mas nas urnas foi o Cristóvão Turminha, atual prefeito, que ganhou com 726 votos de diferença, só que o resultado nesse momento ainda é o Marcelo, que é o meu candidato, que está ganhando, porque vai depender da análise do TSE para saber quem de fato vai ser o prefeito de Lusiânia depois do recurso, né? São dois ótimos candidatos, acho que o Lusiânia está em ótimas mãos, seja tanto com o Cristóvão, seja com o Marcelo, que foi o candidato que teve o meu apoio, né? Cristalina, que é outra cidade importante para nós aqui também, um senhor do sindicato, o Manuel do sindicato, ganhou a eleição muito bem, com mais de 60% dos votos, né, demonstrando a capacidade de discussão desse dirigente sindical lá de Planaltina, de Cristalina. O meu candidato aqui em Formosa, o deputado estadual Ernesto Roller, ganhou a eleição com a diferença muito grande, quase 70% dos votos, demonstrando quase uma unanimidade da cidade de Formosa na disputa. O meu candidato em Planaltina de Goiás, doutor Davi, também foi muito bem votado e ganhou as eleições bem em Planaltina de Goiás. Espero contar agora com meus amigos que foram derrotados lá, como o nosso querido amigo meu de senhor, senador Cristóvão Cristomário, nosso delegado, que perdeu a eleição lá para o doutor Davi, que era o meu candidato lá em Planaltina de Goiás. Eu acho que o Cristomário tem um trabalho extraordinário, Planaltina pode ajudar a somar, como o Reis, atual prefeito também, que foi o segundo colocado nas eleições, né? Eu apoiei o Hildo do Candango em Águas Lindas, que o Hildo foi o único candidato que eu apoiei para a reeleição, e o Hildo do Candango conseguiu a reeleição, um candidato que tem feito um trabalho extraordinário na cidade de Águas Lindas. Quero poder estar continuando a ajudar Águas Lindas a continuar o desenvolvimento, porque é muito importante para nós, o Distrito Federal, principalmente para a população de Ceilândia, para a população de Braslândia, que Águas Lindas possa gerar emprego, que Águas Lindas possa se desenvolver, até para a gente poder não ter essa migração diária de Águas Lindas para cá, que são muito bem-vindos todos os moradores de Águas Lindas, mas o emprego está lá, para facilitar as famílias, para facilitar todo mundo. Então, o Hildo do Candango, que teve o meu apoio, foi o vitorioso, tenho certeza que ele vai continuar fazendo uma boa administração. Lá na cidade de Padre Bernardo, eu apoiei uma advogada do ex-partido do senhor, do PDT, doutora Aline, uma pessoa extraordinária. Ela perdeu a eleição por diferença mínima de voto para o atual prefeito, que é o Claudiene, também, que é uma pessoa boa do PSDB, que teve o apoio do governo do Estado, né? Foi uma eleição limpa, tranquila. Quero parabenizar o Claudiene, falar que nós estamos aqui às ordens para ajudar a população de Padre Bernardo, principalmente por causa da necessidade da gente duplicar o trecho Taguatinga, Brasília, até Padre Bernardo, passando por Braslândia, para acabar com esse bando de acidente. Santo Antônio do Descoberto, o candidato do meu partido, doutor Adolfo, ganhou as eleições de outros candidatos, inclusive a candidata que eu apoiava lá era a candidata do PR, que era a nossa candidata lá era a Estela. Quero parabenizar o doutor Adolfo, dizer que meu gabinete está disponível e aberto à discussão lá de Santo Antônio do Descoberto. Nós precisamos conter a violência de Santo Antônio do Descoberto, temos que afastar o crime organizado daquela importante cidade, precisamos duplicar a ligação de Santo Antônio do Descoberto à BR-060, por causa de um bando de acidentes. Eu mesmo tive colegas meus da SEB que morreram ali em acidentes naquela via, tá certo? Então é uma via perigosa e que precisa ser recuperada. Até Mimoso também. Mimoso, né, senador? O professor teve Mimoso, levei mais de 2 horas para daqui a Mimoso, e não faz sentido. Cento e poucos quilômetros daqui levar tanto tempo. Pois é, porque não é duplicada a pista, perigosa. Como até Brasilinha também, Planaltina de Goiás.
Rapaz, demorei demais para chegar lá. Terrível. Então, quer dizer, a gente precisa fazer uma discussão, talvez um seminário, senador Cristóvão, talvez eu, o senador Regufe e o senhor, nós três aqui no Senado Federal, poderíamos discutir um seminário da infraestrutura, da educação, da saúde, principalmente das políticas constitucionais, do transporte e da segurança. Com esses prefeitos eleitos, nós poderíamos entrar em contato com a assessoria de todos eles, poderia tirarmos um dia meu, do senador Regufe e do senhor, de Vossa Excelência, e a gente poderia até, de fato, convidar também a bancada de deputados federais, e a gente fazer um debate para ver como é que nós podemos ajudar, porque a solução do entorno é uma solução também para Brasília. Por isso é que na RID, na região de desenvolvimento integrado do Distrito Federal e entorno, a gente precisa trabalhar muito para gerar emprego, para gerar efetivamente desenvolvimento. Em Cidade Ocidental, não podia deixar de falar, ganhou um jovem trabalhador, um presidente, um síndico aqui em Brasília, que é o Fábio Correia, uma pessoa que fez uma campanha limpa, uma campanha tranquila. Lá também eu apoiei um servidor público concursado, que era o aniversário do Fábio Correia, que era o nosso querido Paulo Rogério. Paulo Rogério teve uma votação excepcional, ficando em segundo lugar, mas o Fábio Correia, que foi o vitorioso lá do PRTB, é uma pessoa que merece todo o nosso apoio na Cidade Ocidental, e nós sabemos o tanto de problema que tem, inclusive com relação à habitação, com relação ao fornecimento d'água, com relação à educação lá em Cidade Ocidental. No Novo Gama, eu apoiei dois empresários, que foi o Alan do Sacolão e o Carlinho do Mangão, que fizeram uma campanha muito bonita, muito limpa, muito tranquila em Novo Gama. Foi o único lugar que eu fui no sábado fazer campanha, que eu participei de uma carreata, que literalmente parou o Novo Gama. Mas, como eu falei, a Sônia no jargão popular, é um animal político, e ela provou isso, ganhando a eleição, onde todo mundo aplaudiu o Carlinho do Mangão e o Alan do Sacolão, que foram os candidatos lá, mas a Sônia demonstrou que ela é uma potência muito grande. É muito bom para mim, que fui o relator do empoderamento da mulher no esporte e na política, ver que uma candidata conseguiu dar a volta por cima tão fortemente igual a Sônia deu. Os meus candidatos lá, que é o Alan do Sacolão e o Carlinho do Mangão, fizeram uma campanha, nobre senador, de gente grande, uma campanha rua a rua, corpo a corpo, uma campanha pobre, humilde, mais bonita. E a Sônia soube estabelecer. Então, nós só temos é que aplaudir e falar o seguinte: estamos aqui para apoiar essas novas figuras. Aqui do Senado Federal, nós tivemos a eleição de um colega nosso, que é o Zé Diniz, lá em Abadiânia, foi eleito prefeito de Abadiânia, né? O Zé Diniz é uma pessoa do bem, vai agora administrar a cidade de Abadiânia. Todo mundo sabe que Abadiânia tem o curador, que é o João, que atrai gente do mundo inteiro, né, que vai a Abadiânia. E o Zé Diniz, que é funcionário aqui do Senado Federal, agora passa a ser o prefeito de Abadiânia, com a vitória que foi de ontem. A minha capital do meu estado, porque eu sou nascido em Corumbá de Goiás, lá em Goiás, embora criada em Alexânia, que é filha de Corumbá, né? A minha capital foi para o segundo turno com duas boas pessoas. Primeiro, um senhor já idoso, mas uma pessoa que criou Goiânia, que desenhou Goiânia, que foi prefeito por mais de 2 vezes em Goiânia e que fez um trabalho extraordinário em Goiânia, que é o nosso nobre Iris Rezende, uma personalidade famosa no estado de Goiás, por todo o seu trabalho, as vilas Mutirão, etc. e tal, que foi ao segundo turno com um candidato do PSB, que também é um realizador, um prefeito de uma cidade pequena lá de Goiânia, que é senador Canedo, o nome da cidade, que desenvolveu essa cidade e foi disputar a eleição de Goiânia com o Iris Rezende, que é uma figura histórica, né, de Goiânia. E ficou no segundo turno, numa disputa dura, foi 45% para um, 32% para outro, e nós daqui a 20 dias vamos ter esse segundo turno em Goiânia, numa disputa dura. Lá em Anápolis, o candidato que o meu partido apoiou, o candidato do PT, inclusive, foi um lugar que nós fizemos aliança com o PT, o atual prefeito João Gomes, 13, ele foi para o segundo turno, né, contra outro candidato também de Anápolis forte. A gente sabe que Anápolis, a disputa vai ser dura, o nosso partido, o PMDB, está apoiando o João Gomes do PT, não será fácil, né, junto com o Antônio Gomide, que foi um histórico prefeito de Anápolis, que foi eleito o vereador mais votado, igual o nosso nobre Suplicy. Você sabia, senador Cristóvão?
foi o mais votado do Brasil como senador, mostrando humildade. Lá em Anápolis também, o nosso querido prefeito Antônio Gomide, que foi prefeito por 8 anos, irmão do deputado federal Rubens Ottoni, foi o vereador mais votado de Anápolis, demonstrando que não é demérito nenhum uma pessoa sair de candidato a governador, de candidato a senador que ele foi, para ser candidato a vereador lá em Anápolis, como o Suplicy também saiu de senador para ser vereador lá em São Paulo. Então, demonstra que a política, se tem altos e baixos, depende de onde você está atuando. Você tem que atuar com ética, com moral, com cabeça erguida, com a consciência limpa de fazer seu trabalho parlamentar, igual nós fazemos aqui nessa casa, sem vergonha das nossas ações. Nós não temos que nos envergonhar de nada, porque o que nós podemos fazer em prol da população de Brasília, em prol da população do Brasil, em prol da educação, em prol da segurança, em prol da saúde, em prol do transporte, no meu caso especificamente da questão da energia solar, energia alternativa, do setor produtivo e também dos servidores públicos, eu faço. O senhor é o senador da educação, o senhor até já me apelidou aqui também do senador Sol, senador da energia solar, e o que nós pudermos fazermos juntos em prol dessas boas políticas não nos envergonhará nunca. E foi exatamente por isso que eu, senhor, nosso nobre presidente, e o senador Regufe, tivemos a clareza de ter nossa posição tranquila com relação ao impeachment, sem ser golpista, porque nós não somos golpistas, essa carapuça não nos serve, tá certo? Nós votamos em prol do Brasil, em prol de Brasília e em prol de uma nova sociedade que se desponta nessas eleições agora, aonde a discussão política será outra. E eu só quero, para concluir, concordar com Vossa Excelência, que quando Vossa Excelência coloca que cada partido, para subsistir no primeiro turno, já que temos 2 turnos, deveria se lançar um candidato a presidente, eu acho que Vossa Excelência tem razão nisso. Eu acho que nós dois poderíamos fazer uma emenda constitucional, uma proposta, propondo essa questão que no primeiro turno, todos os candidatos a prefeito, onde tem partido no município, tem que lançar candidato a prefeito. E aonde estado que tem o partido, tem que lançar candidato a governador. E no Brasil, todos os partidos têm que lançar candidato a presidente. Porque tem segundo turno, é para isso. No primeiro turno, vamos medir o tamanho de cada partido. Não tem essa mercancia de tempo de TV. Não tem essa mercancia de outros subterfúgios eleitorais, prejudicando todo o processo e sendo um verdadeiro mercado peça, onde a gente nem sabe aonde nós estamos, porque toda hora é um oferecendo isso, oferecendo aquilo, tudo ilegalidades, que nós jamais vamos nos envolver nisso. Então, como a gente quer a política feita com ética, com moral, com responsabilidade e cumprindo a legislação, eu creio que a proposta que Vossa Excelência colocou aqui hoje é uma proposta de altíssimo alcance e que a gente tem condições de ter sucesso, conversando com os vários líderes nessa casa e, de repente, superando as coisas que nós aprendemos nessa eleição. Que nessa eleição nós aprendemos a conviver com eleições pobres e humildes, vimos e enxergamos Caixa 2 correr frouxo, que tem que ser contido em algumas eleições, vimos o abuso do poder econômico, em alguns casos ainda correr tranquilo, porque se o candidato era milionário, ele podia doar até quanto ele quisesse para a sua própria campanha. Aí, então, o que o candidato fazia? Doava o dinheiro para a campanha e distribuía para os vereadores fazer a campanha milionária, enquanto os outros que não tinham um candidato milionário para doar o dinheiro para a conta da campanha não podiam fazer nada. Então, são aprendizados que nós vamos ter que fazer para poder fazer a reforma política necessária para que a gente não tenha o repetimento disso, a repetição disso na próxima eleição para presidente da República, para senador, para deputado federal e para outras questões. Eu espero que Vossa Excelência, sinceramente, possa estar com o seu nome disponibilizado para ser um dos possíveis candidatos à presidência da República, principalmente para defender a sua bandeira, que é a bandeira nossa, de todos os nossos brasileiros, digno, que é a bandeira da educação, porque dessa forma contribuirá imensamente para o debate no país, onde nós teremos condições de, novamente, igual Vossa Excelência fez naquela eleição que Vossa Excelência foi candidato, o negócio de ganhar ou não é relativo. O interesse é que o senhor ganhou quando o senhor pôs a educação na pauta da discussão desse país inteirinho de norte a sul, tá certo? E eu, sinceramente, se algum dia eu tivesse condições de ser candidato a presidente, eu também colocaria a questão da energia solar alternativa de norte a sul para fazer o debate, porque é fundamental a gente debater ideias, debater oportunidades, debater realmente condição da gente poder ter uma sociedade melhor e mais justa. Então, nobre senador Cristóvão,
eu quero dizer para Vossa Excelência e para todo o Brasil que está nos ouvindo, que foi com muita alegria que eu vi os resultados de ontem das eleições, independente do resultado. Os resultados de ontem, o que mais me alegrou, a não violência em vários aspectos. A eleição transcorreu sob o controle. A outra, a agilidade da somatória de todos os resultados. A confiabilidade. O aprendizado que nós tivemos das reformas que nós vamos ter que fazer imediatamente para evitar que os erros ainda vigentes na lei eleitoral sejam corrigidos, tá certo? E algumas lideranças confirmadas, que é o caso que eu citei aqui no entorno, que algumas lideranças, então as lideranças não morreram. Então nós temos esperança que aquelas pessoas que dão a vida desde pequeno para fazer política ainda têm credibilidade para poder fazer diferente. Foi o que mostrou a Leda Borges, que demonstrou a Sônia nas duas eleições, que as duas ganharam, olha, em situação totalmente adversa. Em Valparaíso, por exemplo, todas as lideranças políticas que convivem com Valparaíso se aliaram com o prefeito Afrânio, tá certo? E foi derrotado pela Leda Borges e pelo governador do estado, que foram os dois que estavam juntos lá e derrotou. E em Novo Gama também praticamente tem uma confluência muito grande de apoio a um candidato e eles perderam. Então, quer dizer, demonstrou que lideranças ainda merecem todo o respeito, nós sempre respeitamos, inclusive eu, o senhor inclusive me destacou para nesse próximo ano fazer o Dia do Líder Comunitário, o senhor que foi o patrono do líder comunitário nessa casa esse ano, né, e o ano eu já estou trabalhando no destacamento que o senhor me pediu, para a gente fazer uma festa bonita no próximo ano do Dia do Líder Comunitário. Então, para nós que respeitamos as lideranças que são construídas, a gente sai muito feliz desse processo eleitoral. E foi isso que eu queria colocar, registrar aqui nesse momento, nessa sessão de hoje histórica, e dizer que há esperança, senador Cristóvão, há esperança, presidente. Eu acho que nós podemos ter um Brasil melhor, mais jeitoso, que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam ter orgulho de estar vivendo nele e estar gerando outros e outros descendentes. Obrigado, nobre senador Cristóvão.